Então, a ideia aqui, vou falar o que eu pensei para fazer nesse encontro hoje, nessa aula secreta, tá? A gente vai falar, eu trouxe aqui 7 erros que acontecem na vida amorosa, seja de mulheres que estão casadas, namorando, ou que estão solteiras, ou que se divorciaram. Muito do que eu vou falar aqui pode ser que você vai lembrar de relações passadas e tá tudo bem, né? Fazer essa comparação, assim, quando eu estava com tal pessoa, isso acontecia mesmo. Agora que eu estou com tal pessoa, já não observo isso, mas observo outra coisa, né? Ou se você estiver sozinha, também, oi Lari, bem-vinda. Se você estiver sem alguém, também pensar nisso, quanto esses erros que a gente vai falar aqui, se eles já impactaram as suas relações e, portanto, são erros que precisam ser corrigidos, que precisam ser olhados, tá? Então, a gente vai falar sobre isso. Antes, eu vou dar só uma pequena pincelada sobre a ideia da visão sistêmica. Conheço bem algumas de vocês que estão aqui, outras é a primeira vez que estou conhecendo. Então, vou falar um pouquinho, só bem pouquinho mesmo, bem breve, sobre a visão sistêmica, só para a gente poder ficar na mesma página, para a gente ficar no mesmo entendimento, tá? Mas eu acredito que o que a gente vai fazer sobre a visão sistêmica não acredito que vocês já sabem, né? E aí depois eu vou fazer um convite para vocês, para quem quiser dar um passo a mais em todo esse conhecimento, quiser aprofundar um pouco mais e entrar na mentoria em grupo que eu tenho, que é o Sim para a Vida. Eu vou falar um pouquinho mais dela depois, é uma condição especial que eu estou fazendo para esse mês de junho. E no final a gente vai fazer um exercício de para sintetizar tudo isso que eu vou falar aqui, os 3 pontos principais que eu vou falar aqui que bloqueiam a nossa vida, associado com esses 7 erros, tá? Então, a gente vai fazer um exercício de liberação, e aí eu paro a gravação e depois no final a gente fica aqui para tirar dúvidas, para a gente falar um pouco mais, quem quiser trazer um pouco mais aprofundado a sua situação, tá? A vantagem do Zoom é essa, né? Que a gente pode abrir câmera, pode abrir o microfone, falar, ter uma interação mais de perto. Então, só para quem não me conhece ainda, né? Eu me chamo Patrícia Krática, sou filha do Cláudio e da Fátima. Hoje eu estou como consteladora familiar, especialista em tratamento de traumas de infância e traumas transgeracionais, né? Que são esses traumas que a gente herda dos nossos ancestrais. Nem sempre foi assim, por isso que eu gosto de dizer que eu estou, não que eu sou, que a gente nunca sabe para onde a gente está indo nessa caminhada de evolução, né? Então, antes eu trabalhava na área de meio ambiente, eu me formei em biologia, engenharia florestal, então eu tinha um outro rolê, assim, mais voltado para esse lugar do meio ambiente, né? Já fui professora de ensino médio, hoje me encontro como professora dessa visão sistêmica que, para mim, ela mudou minha vida, tanto na vida financeira quanto na vida amorosa. É, Então, eu me dedico muito a disseminar esse conhecimento, aplicar esse conhecimento e ajudar mulheres a viver essa filosofia sistêmica. Eu brinco dizendo que eu sou uma consteladora familiar que quase não gosto de fazer constelações individual, porque muitas vezes a gente, ainda mais hoje que constelação virou tipo missing miojo, sabe? Você vai lá, faz uma constelação de 1 hora, 2 horas e pronto, parece que a vida resolveu. E eu falo que não é assim, para a gente resolver a nossa vida, seja o aspecto que for, a gente leva tempo, né? Tempo e paciência são 2 coisas importantes nessa jornada. E aí, quanto mais conhecimento da filosofia sistêmica a gente tem, quanto mais sabedoria, quanto mais aplicação, mais coragem de aplicar, né? Mais a gente vê os resultados na vida acontecendo, tá? Bom, o que é a constelação familiar? Deixa eu colocar um slide que eu coloquei aqui, fiz uma apresentação para ficar bonitinho. Peraí. O que a gente vai falar aqui, basicamente, gente, já que vamos falar sobre erros da vida amorosa, de uma forma bem sintética, assim, bem resumida, a gente vai falar também sobre essa questão de indisponibilidade amorosa.
Não sei se vocês já ouviram sobre esse termo, até porque muitas vezes eu, quando estou conversando com seguidoras no Instagram que me trazem essa questão de minha vida amorosa está assim, está assado, eu logo pergunto, mas você está disponível para o amor? E aí elas perguntam, elas respondem como se fosse uma coisa assim, claro, óbvio, né? Claro que eu quero. Só que uma coisa que a gente logo aprende na visão sistêmica é que querer não é poder. Querer é uma, vamos dizer que é 10% da equação, tá? Entre querer e realizar, a gente tem várias outras coisas para resolver aí, tem várias variáveis nessa equação, e uma delas muito forte é a lealdade sistêmica. A gente vai falar sobre ela, né? Então, lealdade sistêmica significa que no meu coração, não é na mente, tá? No meu coração, eu não tenho espaço para caber uma pessoa e me relacionar com essa pessoa de forma amorosa, de forma íntima, de uma forma mais, de um vínculo mais forte, né? Por que que o coração não tem espaço? E aí tem várias possibilidades. Pode ser porque esse coração está preenchido de mágoas, pode ser porque esse coração já tem dono, já está ocupado, seja por um parceiro ou parceira do passado, seja porque no meu coração só tem espaço para o meu pai ou para minha mãe, né? Para a visão sistêmica, é muito comum a gente encontrar mulheres que têm dificuldade na vida amorosa porque está casada com o pai ou está casada com a mãe. Eu era essa, casada com o meu pai, né? A famosa filhinha do papai, que casada com o pai, nesse lugar de querer salvá-lo, eu estragava os meus relacionamentos amorosos. Era uma coisa pior que a outra, tá? Então, o que a gente vai falar aqui tem muito a ver com essa questão da indisponibilidade amorosa. Por quê? Porque o que está por trás dessa indisponibilidade amorosa? Aqui, a gente com certeza. Deixa eu voltar aqui para eu consigo ver vocês. A gente está falando sobre um aspecto de não conseguir, ou não estar, ou até não saber como respeitar as três leis sistêmicas, né? Por isso que eu falei que eu ia colocar aqui na mesma página o que é a constelação familiar. Constelação familiar, ela fala sobre, de uma forma bem resumida, tá? Ela fala sobre a gente colocar o amor em ordem. O pai da constelação familiar, que é o Bert Helling, esse cara aqui, tá aparecendo aí agora, né? O Bert Helling é o pai das constelações familiares, ele que começou esse trabalho de muita profundidade, tem várias histórias, né, no decorrer disso tudo, mas se a gente pudesse resumir o que o Bert trouxe, é essa ideia de que o amor, ele precisa ter ordem. Ele tem uma frase muito famosa que é: a ordem precede o amor. Não adianta amar, não adianta aquela coisa de mas eu amo tanto meu marido, meu namorado, eu amo tanto fulano, ciclano, mas a gente não dá certo, né? Por quê? Porque não tem ordem. Não é, não é incomum eu atender casais que se amam muito, mesmo se amando muito, não conseguem se organizar, não conseguem colocar o amor em ordem, não conseguem ficar juntos, ainda mais quando vem os filhos, quando bagunça tudo isso. E esses casais, mesmo se amando muito, eles se separam. Então, só o amor não é o suficiente para salvar uma relação, só o amor não é o suficiente para manter uma relação, e só o querer estar numa relação não é o suficiente para a gente estar numa relação. Precisa ter ordem. A ordens, o que o Bert trouxe de maneira bem resumida, são as três leis sistêmicas: hierarquia, pertencimento e equilíbrio de troca. Essas três leis sistêmicas, gente, elas funcionam assim. Se na nossa vida, em todos os aspectos, a gente estiver funcionando de acordo com essas leis sistêmicas, pode saber que a vida está redondinha. Redondinha significa a saúde vai muito bem, obrigada, a saúde do bolso também está maravilhosa, muito bem, obrigada, e a saúde dos relacionamentos também está muito bem, obrigada. Esses três pilares, ou essas três áreas da nossa vida, é o que determina aquele que o Bert fala que é um adulto funcional.
que a gente veio, de certa forma, para ser bem, para ser realizado nessas três áreas. Mas, na grande maioria, ou a gente está muito bem na área do trabalho e não está no relacionamento, ou está bem no relacionamento, mas está muito mal de saúde. Sempre uma das três áreas ela fica de lado, né? E por que isso? Porque, muito provavelmente, uma dessas três leis não estão sendo obedecidas, vamos dizer assim, não estão sendo é, aplicadas na sua vida, né? E aí eu gosto de dizer que as três leis sistêmicas, elas não são uma opção, elas não são uma invenção do Bert Helling, a única coisa que ele fez foi observar que na natureza acontece dessa forma, e nós, como seres humanos, fazemos parte da natureza, portanto, estamos sim inseridos no funcionamento dessa lei, na aplicação dessas leis, né? Um bom exemplo disso é a lei da gravidade. Não tem como eu me revoltar com a vida e falar, não, eu não concordo com a lei da gravidade, não concordo com o Newton, que inventou esse negócio de lei da gravidade, e eu vou sair voando, né? Eu vou pular ali do prédio, vou sair voando, contrariando a lei da gravidade. Não vai dar bom, né? Vai dar ruim. Então, as leis sistêmicas, elas também são isso. É um jeito da gente navegar na vida, onde a gente bate menos a cabeça, onde a gente, obviamente, vai ter problema, a vida de adulto tem os seus desafios, né? Mas a gente sabe resolver melhor esses desafios, ou sabe sair melhor desses desafios sem ficar tanto tempo sendo machucada ou machucando as pessoas, né? É... Então, de uma maneira bem geral, assim, o que eu gosto de dizer para essa visão sistêmica? A gente deveria se atentar a três coisas. Quem quiser anotar, pode até anotar isso, tá? A primeira coisa que a gente deveria se atentar, se você, por exemplo, identificou, Patrícia, eu estou com um problema na minha vida amorosa, tá? Então vamos começar a investigar por três aspectos. O primeiro é, você está no seu lugar? Quando a gente fala de leis sistêmicas, uma delas é a hierarquia, a ordem, né? É a gente entender que, como integrantes de um sistema familiar, nós deveríamos estar sempre no nosso lugar. E aqui eu gosto de fazer uma analogia que é assim: imagina que no meu sistema fisiológico do meu corpo, né? Tá tudo funcionando aqui bonitinho. Aí imagina que meu coração resolve funcionar como rim. E ele vira e fala assim: agora, a partir de hoje, eu não vou mais bombear sangue, cansei dessa coisa, e eu vou funcionar como rim. Ou pior, ele resolve acumular a função do rim. Aí ele vai ser coração e ele vai ser rim. Vocês acham que vai funcionar, gente? Em algum momento essa bagunça vai trazer sérias consequências para o meu funcionamento, quem sabe até para a minha vida, né? Porque se o coração para de bater e resolve virar rim, lascou. A nossa vida é a mesma coisa. Se eu não estou no meu lugar fazendo a função que eu deveria fazer dentro da minha família, a vida, ou seja, aqueles três resultados, saúde, relacionamentos e prosperidade, começam a ruir, começam a dar ruim. Esses são os sintomas que eu estou fora do meu lugar. O pior, quando a gente está fora do nosso lugar, a gente fica grande, a gente cresce numa postura, mesmo que seja de uma maneira muito inconsciente, e é muito inconsciente mesmo, porque eu, como filhinha do papai, não percebia que eu estava fora do meu lugar, ocupando o lugar da minha mãe, e pior ainda, ocupando o lugar da minha avó paterna, tentando salvar meu pai, né? Ou seja, cresci a ponto de não sou mais só a neta da dona Darcy, eu sou a própria dona Darcy, que vai resolver a vida do meu pai, já que minha mãe não conseguiu, né? Como se essa fosse a função da minha mãe. Mas isso demorou para eu perceber, obviamente. Então, o problema é, a gente cresce quando a gente está fora do nosso lugar. Só que não é um crescer saudável, é um crescer de forma arrogante. Quando a gente está fora do nosso lugar, a gente está arrogante. Ou seja, a gente arroga para a gente, arrogar quer dizer pegar para si algo que não é seu, uma função que não é sua, tá? Então, esse é o primeiro aspecto que a gente deve perceber. A outra questão é, se alguma dessas três áreas não está dando certo, você deveria se questionar que mágoas ou que traumas e medos eu estou carregando. Porque hoje a ciência, gente, tem avançado bastante para mostrar que a gente herda dos nossos ancestrais não só as características físicas e genéticas, né, que vem no DNA.
tipo a cor do cabelo, a cor do olho e tudo mais, né? A gente herda também os traumas que eles viveram. Existem estudos muito bem elaborados que trazem questões de pessoas que hoje, né, nos anos aqui em 2024, pessoas com problemas de esquizofrenia, com problemas de depressão, com problemas de toque e outras questões psiquiátricas até, né? Elas desenvolveram isso porque os seus antepassados passaram por guerras, passaram pelo Holocausto, passaram por situações bastante traumáticas. E por mais que essas pessoas não tenham passado por essa situação, elas estão revivendo, elas receberam como herança esses traumas e elas estão sendo refém disso. Então, uma coisa que a visão sistêmica traz também é esse ensinamento, que a gente possa deixar com os nossos ancestrais o que é deles, sem a gente carregar algo que não é nosso, né? Muitas vezes a gente tem problemas na vida amorosa porque tem uma mágoa do primeiro relacionamento, por uma traição, se tornou uma pessoa desconfiada, com ciúmes, né? Isso também conta, né, dos nossos próprios traumas, das nossas próprias mágoas, mas também aquilo que a gente nem tem conhecimento, aquilo que a gente nem sabe que aconteceu na história da nossa família e que a gente está repetindo, que a gente está carregando esses traumas, tá? E a outra questão é uma pergunta que eu gosto de fazer isso sempre, sempre. Quando aparece uma cliente, a gente está olhando alguma questão, a gente está investigando, eu sempre pergunto isso, assim, que a pergunta é assim: quando tal coisa dá errado na sua vida, igual a quem no seu sistema você fica? Patrícia, não estou dando certo na minha vida amorosa, já fiz isso, já tentei isso, meu casamento está ruindo, meus filhos, sei lá, estão com problemas sérios na escola, desenvolvendo TDAH e não sei mais o que. Eu falo, quando isso acontece na sua vida, você fica igual a quem no seu sistema? Ah, Patrícia, eu sofri um golpe financeiro, tinha dinheiro na conta, caí numa burrice, paguei um boleto que não era, que era falso e tal. Isso acontece sempre. Sempre que eu vou realizar uma coisa, o dinheiro acaba, o dinheiro bate o carro, tem que trocar o computador, tem que acontecer alguma coisa que eu não consigo usufruir do dinheiro. Você fica igual a quem no seu sistema quando isso acontece. Isso é lealdade sistêmica. O Bert Hellinger tem uma frase que diz que somos mais leais do que livres. E eu gosto de acrescentar, como uma licença poética, vamos dizer assim, eu gosto de acrescentar nessa equação do Bert Hellinger aquele entendimento da neurociência, né? A neurociência entende que o nosso cérebro, a gente só usa 5% da capacidade que ele tem. 95% a gente não usa porque isso está no nosso inconsciente. E aí eu gosto de dizer que a gente é apenas 5% livre, 95% a gente é leal ao nosso sistema. Por isso é importante a importância da gente conhecer, da gente saber as leis, da gente saber como navegar na vida com essas leis, para que a gente pare de fazer escolhas que são escolhas que nos deixam presa à lealdade do nosso sistema familiar. Né? Então é sempre importante a gente estar se perguntando essas três perguntas, né, para a gente poder olhar para isso com um pouco mais desse olhar apurado da visão sistêmica, tá? Então tá, então dito isso, vamos falar dos erros. Posso começar? Então, olha só. Primeiro erro. Antes de eu falar, algumas coisas aqui, eu vou falar sobre pessoas que já estão casadas e que ou têm um relacionamento, um namoro, né? Vou falar sobre coisas que se aplicam para quem não tem relacionamento, então ele está bastante misturado. Mas o que eu quero que você perceba é o seguinte: se hoje eu não estou num relacionamento e a Patrícia fala, por exemplo, alguma coisa sobre sogra, eu devo pensar, bom, eu não tenho sogra, né? Então, como é que eu deveria me conduzir nesse erro? Penso nos meus relacionamentos anteriores, tá? Faz um exercício de olhar também para trás, tá bom? O primeiro erro é exatamente sobre a sogra. Então, aqui
quando a gente entra num estado de disputa ou querer agradar a sogra, querer conquistar, querer ser certinha, perfeitinha para ser aprovada pela sogra, a gente pode estar saindo do lugar. A gente pode estar bagunçando essa ordem sistêmica, essa ordem do amor. Por quê? Porque querer agradar a sogra pode estar escondendo ali um desejo inconsciente, um desejo latente, uma coisa até talvez não muito objetiva, né? Mas pode estar escondendo um desejo de querer ter uma família. Às vezes você tem uma sogra que cozinha super bem, que é super legal, e que é muito amorosa, que é muito amiga. Aí você olha e fala, gente, que legal, né? Olha para a minha história, eu não tive uma mãe assim. Minha mãe mal sabia cozinhar, eu passava fome, eu que tinha que me virar. Ah, minha mãe nunca foi afetuosa, não lembro da minha mãe sentar comigo e brincar, né? Então, essas coisas, elas deixam essas marcas, isso que eu chamo de traumas, tá? Porque às vezes parece que trauma foi uma coisa muito difícil, assim como eu estava falando sobre a questão da guerra, mas não é só isso, tá? Alguns traumas, eles são esse forte, como, por exemplo, não receber afeto da mãe. Isso deixa uma marca na gente que faz a gente ficar buscando afeto nas outras pessoas. E aí, por uma questão de afinidade feminina, eu posso transferir para minha sogra esse posto de mãe afetuosa. Então, já que eu não tive isso na infância, agora eu vou me realizar com a minha sogra. Só que aí eu queria que vocês percebessem o seguinte: pouco se fala sobre isso. Por isso que eu falo que a visão sistêmica ela é muito disruptiva, no sentido que ela é na contramão do que o senso comum coloca muitas vezes. Porque, se eu não me engano, no jurídico, sogra é família, né? Mas na visão sistêmica, não. Na visão sistêmica, a sogra é a mãe do seu marido. E vale para o sogro também, vale para cunhado, né? Mas a sogra, ela é mãe do marido. Se você tiver qualquer desavença com a sogra, quem tem que se resolver com ela é o marido, seu marido, o filho dela, né? Não você. Quer dizer, fazendo um parênteses aqui, se você tiver qualquer desavença com a sogra, é, você deixa o marido resolver, mas você olha para as suas questões com a sua mãe. Porque assim como eu projeto na minha sogra a mãe afetuosa que eu não tive e agora eu tenho oportunidade de ter, eu também posso fazer o contrário. Eu posso pegar toda a raiva, mágoa, tristeza que eu carreguei da minha mãe por não ter tido uma mãe afetuosa e eu transfiro isso para minha sogra, enxergando ela como eu enxergo a minha mãe. Tá? Então, vale para os dois sentidos. A gente transfere tanto aquilo que faltou, mas a gente também transfere aquele excesso da mágoa, do ressentimento, do sentimento de falta e de vazio, tá? É, E aí, gente, a sogra, ela é família do seu marido, ela é família dos filhos, se vocês tiverem filhos juntos, né? É família dos filhos, ou seja, é a avó dos seus filhos, mas ela não é a sua família. É preciso aprender a ter uma certa distância saudável, segura, sabe? Para não se emaranhar, para não se prender nos assuntos da família do seu marido, da família da sogra e etc, né? Porque senão a gente só transfere. Eu era a salvadora da minha família, agora você é a salvadora da família do meu marido. Ah, eu era a vítima da minha família, agora eu vou ser a vítima da família do meu marido. Você é a vítima da minha sogra, porque minha sogra é a megera, que é invasiva, que é narcisista, que é não sei mais o que, não sei mais o que, né? Então, cuidado. Quando você casa com alguém, você casa com o sistema familiar dessa pessoa, é, mas ela não é o seu ponto de resolução direta. Ou seja, se eu tenho um problema com a minha sogra, eu tenho que olhar para a minha ancestralidade, para a minha relação com a minha mãe. Tá claro? Faz sentido? Qual é a melhor postura, já que estamos falando sobre posturas aqui, né? É, a melhor postura é no coração, não é no cabeção, não é o falar da boca para fora, que como dizem, eu gosto dessa frase, até papagaio fala, né?
Na visão sistêmica, a gente não é que a gente soluciona as coisas com frases de solução. Quem conhece, que já fez constelação, sabe que a gente usa muito essas frases, né? As frases, elas são apenas para despertar uma emoção, para darem um sentido, mas elas não funcionam como a mágica da questão, como se fosse pode piripipim, que você vai lá e faz uma mágica, tipo Harry Potter, né? Uma vez eu atendi uma cliente que ela falou assim: me fala que frase que eu tenho que falar para o meu marido para resolver isso. Eu falei: nada, não é assim que funciona, né? A frase é só para despertar algo aqui. Se a frase não desperta nada aqui no coração e fica só no racional, pode jogar no lixo, não resolve, né? Mas a frase, ela denota principalmente uma postura. E aqui lembra que a postura diante da sogra, já que ela hierarquicamente, né, pensando na lei da hierarquia, ela veio antes de você na vida do marido, a gente deve se colocar pequena. Pequena não quer dizer que é inferior, tá, gente? Pequena quer dizer o meu tamanho é pequeno. Eu vim depois. É só se a gente pensar numa espécie de linha do tempo, né? E aí, internamente, no coração, eu deveria ter uma postura que é mais ou menos assim: é olhar para minha sogra e poder dizer: sogra, eu agradeço o marido que você me deu. Ele sempre vai ser seu filho. Eu reconheço que você sempre vai ser a mãe dele. Você sempre vai ter um lugar na vida dele que é um lugar de mãe, que é um lugar que, inclusive, eu não vou ocupar, eu não quero ocupar. Né? Respeito a minha sogra, e não preciso ser a mãe do meu marido. Isso é um erro, inclusive, que a gente vai falar ali na frente. Então, essa postura de reconhecer que ela fez o melhor. Ah, mas ela deixou meu marido traumatizado. Não interessa. Essa é a história dele. Você não é inquisidora dessa relação. Você não é a julgadora dessa relação. Então, se coloca no seu lugar menor, pequena, de poder trazer essa verdade, né, através dessas falas, mas principalmente a postura. De trazer isso. Obrigada por você me dar esse marido, porque se não fosse, né? Se ela não tivesse filho, não teria esse marido. E principalmente essa ação de reverenciar a grandeza dessa mulher, a grandeza e a honra dela. Eu brinco, gente, dizendo que existe um único movimento que a gente deveria sempre aprender a fazer, que é esse movimento de reverência, de trazer o queixo em direção ao peito, de baixar o nariz, de baixar a cabeça, né? Porque muitas vezes, quando a gente está fora do nosso lugar, a gente é arrogante. E na postura arrogante, como é que a gente fica? Assim, ó, nariz empinado. Tipo, eu dou conta, eu resolvo, eu faço, né? E a visão sistêmica, aliás, eu falo que a vida traz um monte de problema, ela puxa o nosso tapete só para a gente fazer esse movimento de humildade. Olhar para o chão, olhar para a terra, olhar para baixo, né? A palavra humildade, aprendi esses dias, que a palavra humildade, ela tem a ver com voltar para a terra, voltar para o chão, né? Acho isso muito bonito, porque traz essa coisa que a gente sai dessa arrogância de grandeza, de salvadora, né? De querer resolver a vida dos outros, e a gente volta para esse lugar mais do tipo, deixa eu resolver a minha própria vida, porque já está difícil, muita coisa para resolver aqui, e parar com esse negócio de querer resolver tudo para tudo e todos, né? Então, esse é o primeiro erro, né? Não disputar com a sogra e principalmente não querer conquistar a sogra. O segundo erro é buscar a segurança no parceiro. E aqui vale para todo mundo, né? Quem está com relacionamento, quem não está. Geralmente, quando atendo mulheres que querem ter um relacionamento, eu pergunto, tá, para quê? Para que você quer ter um relacionamento? Gente, porque, de verdade, a intenção de tudo aquilo que você faz é mais importante do que o que você faz. A intenção, ela move montanhas, gente, né? Então, a intenção, a motivação de ter um relacionamento, ela já diz a qualidade, ela já de cara, ela já denuncia qual é a qualidade daquele relacionamento. Então, se eu pergunto para uma mulher, o que você procura no seu parceiro? No parceiro que você tem ou no parceiro que você está buscando? E ela me fala, segurança, alerta vermelho. Pode ligar o alerta vermelho. Aí eu logo pergunto, segurança de quê? Emocional? Financeira? Os dois? Porque se você está buscando segurança financeira num parceiro, pode saber que você ainda está buscando seu pai. Ou se você está buscando segurança emocional, você está buscando um colo de mãe. E aí eu vou falar uma coisa
que para mim, muitas dessas descobertas da visão sistêmica, elas foram tipo um tapa na cara, né? É, e eu tento trazer isso com mais amorosidade, às vezes não dá, porque Bert Helling também, né? O cara era alemão, né, gente? Alemão já é aquele povo direto e reto. Mas ainda assim ele conseguia ter amorosidade em muitos contextos. Muitos talvez não, né? Mas em alguns contextos ele tinha essa amorosidade. Mas as falas dele, as percepções que ele traz, acabam sendo essas que dão tipo um murro na cara, sabe? E um desses murros na cara que eu levei foi muito nesse quesito de segurança. Porque eu sempre fui aquela, não falando de relacionamento, mas falando de profissão e de dinheiro, eu sempre queria segurança. Ah, o dinheiro me traz segurança. Segurança de quê, gente? Segurança a gente tem na vida. Que garantia a gente tem na vida? Isso é arrogância. É a gente querer é, tentar estar num lugar de superioridade como se o dinheiro, no meu caso era o dinheiro, né? Ou relacionamento, ou qualquer coisa vai trazer, qualquer coisa ou pessoa vai trazer segurança para gente. A vida de adulto, ela é um risco. Quem busca segurança é a criança. E se segurança é uma coisa, esse medo de avançar na vida, de se sentir insegura, essas travas, né, tanto profissional ou amorosa que você sente, se isso tem a ver com falta de segurança, começa a lembrar de como era estar no colo da sua mãe. Ah, não lembro, Patrícia. Não lembro. Ok. Pergunta para o seu corpo como era. O corpo traz sinais, né? A visão sistêmica, eu gosto muito de trabalhar com a constelação, porque ela, além de ser um movimento da alma, ela é um movimento corporal. Então, tem coisas que a gente não lembra, mas o corpo lembra, né? E colo de mãe é uma dessas coisas que o corpo lembra. Colo de mãe é o lugar que a gente sente segurança, quando bebê, né? E se a gente vive buscando segurança, a gente tem que ter cuidado com isso, de não estar buscando aquilo que faltou desse colo de mãe. O relacionamento de casal, anota isso, gente. O relacionamento de casal, ele não é para te dar segurança, mas ele é para ter confiança. Dois adultos se relacionando, eles se relacionando de forma amorosa, sexual, né? Eles se relacionam de forma. O elemento chave é a confiança. E a confiança, olha só essa matemática. Para eu ter confiança, a confiança ela pressupõe lealdade. Então, aquela pessoa, eu lembro que quando eu estava buscando um parceiro, quando eu estava solteira, uma das coisas que tinha na minha lista era lealdade. Eu queria um parceiro que fosse leal. A mim, obviamente, né? Mas pensa comigo, lealdade é uma coisa que a gente não consegue ter lealdade com a família de origem e, ao mesmo tempo, com a família atual. Para que eu tenha lealdade com o parceiro que eu estou formando uma nova família, ou mesmo que não é, né, formar uma família, mas o parceiro que eu estou buscando para mim, para que eu tenha lealdade com essa pessoa, eu preciso abrir mão da lealdade com a minha família de origem. Vou falar isso de outro jeito. Para eu ser feliz num casamento, para eu ter um casamento, para eu ter um casamento, sustentar esse casamento e ser feliz no casamento, eu preciso trair a minha família de origem. E aqui é um ponto polêmico sobre traição, eu não vou aprofundar muito nisso porque não é o tema, mas muitas traições acontecem porque, seja a pessoa traída ou a pessoa que traiu, não tem coragem de trair a própria tradição, o clã familiar, não trai a sua origem. Vou dar só um exemplo. Eu não lembro se foi no Instagram que alguém me falou isso ou se foi uma cliente que ela trouxe muito essa coisa do ela foi no Instagram. Ela foi traída pelo marido, não consegue restabelecer essa confiança. E aí perguntei quando que aconteceu essa traição, o que estava acontecendo na vida dela. Adivinha? Ela voltou para cuidar do pai, que estava acamado, o pai dela.
Ah, Patrícia, mas ela deveria deixar o pai dela, a revelia e tal? Não. Mas lembra que é sempre a postura. Se eu volto para cuidar do meu pai como a salvadora dele, só tem eu. Se não for eu, não tem mais ninguém. E eu sacrifico a minha vida atual, filhos, trabalho, relacionamento para cuidar do meu pai, vai dar ruim. Vai acontecer o desequilíbrio, né? Então, a questão da visão sistêmica não é o que a gente faz, é a postura que a gente faz o que a gente faz, tá? Então, para que eu tenha, voltando aqui então, para que eu tenha confiança no parceiro, eu preciso aprender a quebrar a lealdade com a minha família de origem. Família de origem significa pai, mãe, irmãos, sobrinhos, tios, avós, todo mundo que veio, né? Ali a família de sangue, vamos dizer assim, né? Que veio antes, para que eu possa construir a minha família atual daqui para frente, tá? E aqui requer coragem, né, gente? Coragem e sustentar a culpa. Porque trair a família de origem dá culpa. A gente sente culpa. E lá na mentoria do Sim para a Vida, uma coisa que a gente trabalha muito é esse movimento de sustentar a culpa. Porque, como adultos, a gente vai crescer, a gente vai evoluir, vai ter resultados na vida quando a gente aprender a sustentar essa culpa que fica aprisionando a gente na lealdade sistêmica. Porque não é uma culpa do tipo matei alguém, roubei alguém, feri alguém, atropelei alguém. Não é essa culpa moral, né? É uma culpa de estar sendo diferente do meu sistema, que é aquela pergunta que eu fiz lá no começo. Quando eu ganho dinheiro e perco dinheiro, eu estou sendo leal a quem? Porque eu não consigo sustentar a culpa de ter mais dinheiro que os meus pais. Ou eu estou tendo um casamento feliz, mas eu olho para a vida da minha mãe e a minha mãe não tem um casamento feliz. Atendi uma cliente essa semana de constelação que era sobre isso. Há muitos anos sozinha, o pai faleceu, o irmão faleceu da mesma coisa que o pai, mesmo acidente, só ficou ela e a mãe. E quando o irmão faleceu, qual foi o pacto que ela fez com a mãe? Eu é que vou cuidar dela. Só sobrou eu. E aí a vida amorosa dela, claro, que não tem espaço para ter um parceiro. Já tem a mãe. Então, a coragem de quebrar essas tradições e sustentar essa culpa é uma coisa que a gente trabalha muito lá no Sim para a Vida, tá? Terceiro erro é o famoso eu já falei. Eu não já falei que é para fazer isso? Eu não já falei que é para fazer assim? Eu não já falei que desse jeito é melhor? Eu não já falei? Eu não já falei? Já falei? É a postura que a gente assume de ser a professora do parceiro, ou a mãe do parceiro, ou a terapeuta, ou qualquer outro rótulo que não seja de esposa, de namorada. É quando a gente tenta educar. Gente, não tem coisa mais chata do que alguém te apontando erros. E dentro de uma relação, se essa pessoa que aponta erros é o marido ou é a esposa, Jesus, socorro, que relação difícil, que relação pesada. Porque apontar erros traz essa sensação, a pessoa que recebe isso, ela vai estar sempre, vai estar sempre tipo um interruptor tocando na ferida dela, que ela é incompetente, que ela é incapaz, que ela é insuficiente. E aí, na relação, isso vai criando um desnível, vai criando um abismo, um distanciamento. Porque a pessoa que sai do lugar, de novo, né? Essa visão do eu saio do lugar e eu vou lá ocupar o lugar da mãe do meu parceiro, da terapeuta dele, da professora dele, ela se arroga ou ela pega para si uma função que não é dela. Na postura arrogante, ela cresce. Se eu cresço, eu olho de cima para baixo do meu parceiro, olho para ele e falo, coitado, não consegue organizar a agenda dele, vou marcar o médico. Coitado, tá todo bagunçado lá no escritório dele, vou arrumar as coisas dele. Sabe que tem um disfarce de boazinha, de ajudante? Por isso que é difícil a gente perceber, gente. É difícil a gente perceber isso. A primeira coisa, a primeira vez que eu ouvi isso, falei, eu arrogante? Claro que não, gente. Sou boazinha, sou bem legal, sou uma pessoa divertida, as pessoas da hora estar comigo. Mas tem arrogância.
nesse lugar do eu vou fazer pelo outro, eu cresço e o outro se vê pequeno diante de mim. E aqui, não querendo gerar polêmica, mas gerando, também é uma dinâmica que cabe traição, que é onde entra a traição. Onde um parceiro é muito maior do que o outro. Na relação de casal é para ser igual, os dois são do mesmo tamanho. Se um é maior que o outro, seja porque eu me sinto, porque pode ser o contrário também, né? Pode ser que eu me sinta a filha do meu parceiro. Ah, porque ele que tem que pôr dinheiro em casa, ele que tem que prover, ele que tem que dar segurança, ele que isso, ele que aquilo. É como se eu estivesse vendo, projetando no meu parceiro o pai que eu não tive, ou que eu tive e quero continuar tendo. De novo, eu estou saindo do meu lugar. Não estou sendo superior, mas eu estou sendo a menininha, a criancinha que fica lá pedindo coisas para o marido. Ou exigindo coisas do marido, que é pior ainda, né? Então, esse erro é muito importante da gente perceber isso. Se eu não estou saindo do meu lugar, se eu não estou exigindo demais do outro, se eu não estou no controle da situação, porque é uma coisa muito, muito difícil, que aí linka com aquilo da segurança. Na falta de segurança, a gente adota o mecanismo do controle. A gente tenta controlar as coisas, né? É, teve um roteiro de viagem que eu estava vendo, não sei se era uma pessoa que ia fazer um roteiro, e ela colocou lá o dia que ela ia no restaurante não sei aonde, aí no café da manhã ia ser comer isso, isso e isso, a pessoa não tinha nem saído do Brasil, ela ia fazer uma viagem internacional, acho que era um sonho que ela estava realizando, e já estava tudo controlado. Ela disse que está tudo planejado, mas para mim está tudo controlado, né? Aí eu olho e falo, gente, aonde que está o, o acaso quando a vida acontece nessas nuances quando as coisas saem do controle. Quando a gente tem experiências fora daquilo que estava no controle, no planejado, é que a gente se surpreende, é que a gente entra naquele êxtase de vida, sabe? Que eu gosto muito de fazer essa comparação com criança. Gente, criança, ela vê uma flor, pode já ter visto 3 vezes a flor. Ela vê a flor e ela fala: Uau! E se tiver borboleta na flor? Meu Deus! Ela tem um êxtase e parece que ela está vendo Deus. E é isso que a gente perde quando a gente entra no controle. A gente perde a oportunidade de entrar em êxtase dessa conexão com a maravilha da vida, com o divino, com as coisas que acontecem quando a gente sai do controle, quando a gente abre mão do controle, né? Então, voltando a falar aqui para a relação, é muito ruim para um casal aonde eu tenho que estar fazendo tudo como o outro manda, do jeito do outro. Porque aqui entra num lugar, toca nesse lugar de insuficiência, de incapacidade, ou seja, toca nos traumas de infância daquela pessoa. E aí vai ser uma relação complicada, né? Aqui em casa eu tenho um código, eu sou terapeuta, né, gente? Aí é muito fácil eu entrar nesse lugar de terapeutizar meu marido. Nossa, como eu tenho que me policiar com isso? E aí eu tenho. Tem hora que ele vem falar comigo, eu escuto e falo: Você quer minha opinião ou você está só desabafando? Aí quase 90% das vezes ele fala: Estou só desabafando. Eu falo: Tá bom, não dou um pio. Por mais que eu tenha milhões de teorias, milhões de coisas para colocar ali, eu não dou um pio. Porque eu não sou a terapeuta dele. E às vezes, ainda quando ele vem pedir minha opinião, eu falo: Amor, acho que você deveria levar isso para o seu terapeuta. Porque ele tem terapeuta. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Essa coisa de. Uma vez eu ouvi uma cliente morrer de rir, falei: Eu vou adotar isso. Ela falando que ela é oficina de boy problemas. Que os caras vêm com probleminha para ela arrumar e aí depois eles seguem a vida e né, vão ter relacionamentos, mas não teve com ela, né? E ela é para-raio de homem problema, de pessoas problemas, né? Então, eu falei, por que você não vira terapeuta, né? E cobra para resolver os problemas, já faz um dinheiro com isso. Não resolveu o problema do parceiro, porque não é a melhor estrutura, não é a melhor posição para essa relação. Outro erro. Deixa eu ver se eu estou na ordem aqui. Tô. Tá, agora a gente está no erro 4, né? Aqui é o erro do ceder demais.
que é um pouquinho diferente do primeiro, o erro anterior, que é o controle, porque no controle eu tô, né, com a rédea firme, eu tô muito exigente. No ceder demais, é um espaço que também muitas vezes pode ser difícil da gente reconhecer, mas de uma maneira geral, nós mulheres fomos treinadas, educadas para agradar o outro. Se for o parceiro, então, se estiver falando de sexo, então, aí é que é o campo minado, né? Para esse lugar onde a relação se desequilibra, quando a mulher, tentando ser essa que é muito condescendente, muito boazinha, muito amorosa, tranquila, a mulher que é o esteio do lar, aquela coisa toda, o erro aqui pode ser, se eu cedo demais, eu estou desequilibrando a balança. E aqui, gente, serve para sexo também, tá? Eu acho bizarro aquela frase que muitas mulheres falam, aquelas crenças, que é do tipo assim: ah, eu tenho, mesmo sem vontade, a gente faz sexo, a gente transa, porque senão ele vai procurar na rua. Eu falo, meu Deus, quanto desequilíbrio numa relação. Eu tô falando, gente, com um tiquinho de conhecimento, a gente para de fazer essas besteiras. Porque a questão aqui é, quando eu cedo, o sexo, inclusive, sem ter vontade, eu estou dando demais e eu estou desequilibrando a balança. Eu já vi relacionamentos que se equilibravam assim: a mulher dava o sexo demais, né? Quando o marido queria, eram 3 vezes por semana, aquela coisa toda, e ele dava dinheiro em volta. Tudo bem, esse era o equilíbrio deles, eles acharam esse equilíbrio. Não era a relação mais saudável, tanto que ela tinha vários transtornos, várias disfunções no corpo, enxaquecas, questões no útero e tal. Não é o mais saudável para o corpo, mas foi o jeito que eles arrumaram o equilíbrio. E aí é começar a pensar nisso. Se eu tenho que ser boazinha, se eu tenho que agradar, se eu tenho, né, que sempre ceder, cuidado com o quanto eu estou me violando, o quanto eu estou passando por cima de mim mesma. E aí, muito facilmente, a gente pode entrar nesse lugar da vítima. Porque não é incomum eu receber mulheres que falam assim: Patrícia, eu fiz tudo por ele. Tudo que ele queria eu fiz por ele. 20 anos de casamento, me trocou por outra mulher. Por que isso acontece? Porque quando eu faço tudo pelo outro, quando eu cedo demais, eu me anulo, eu deixo de ser uma pessoa, eu deixo de ter personalidade, eu deixo de ter identidade e eu viro uma pessoa pequena, uma pessoa vítima. E ele vira o que faz tudo, o cara, né? O grande. Os bonequinhos não estão aqui, que é bom fazer com os bonequinhos. Espera aí, deixa eu pegar. Tem uns aqui. Então a relação fica assim, ó. Ai, a menininha se relacionando com o homem. Não é uma relação parental? Não é uma menina se relacionando com o pai? Então, cuidado com esse ceder demais, tá? O outro erro número 5, esperar que o outro mude. Isso aqui, gente, é meio clássico. Tanto é, pessoas que estão casadas, pessoas que estão namorando. Pior ainda é quando está namorando e pensa assim, ah, quando casar, melhora, né? E, e a verdade é que se eu estou me relacionando com alguém e desejo que aquela pessoa mude, tem algo em mim que não tá pronta para olhar para a realidade e aceitar a realidade. Se o relacionamento de adulto ele é baseado na confiança, ele também precisa ser baseado. Tem um elemento também muito importante que é a admiração. Eu preciso admirar a pessoa que eu tô. Ah, Patrícia, mas eu admiro em algumas coisas, em outras nem tanto. Aí eu pergunto, se essas coisas que você não admira, elas são realmente muito, muito, muito necessárias para você, talvez seja melhor sair da relação do que ficar tentando mudar. Ou se são coisas que você consegue se adaptar e viver com isso.
e parar de querer mudar o outro, ou parar de querer ter a deixar de ter a expectativa que o outro mude. Porque honestamente, gente, se eu me relaciono com alguém e quero que esse outro mude, eu estou me relacionando com a idealização que eu fiz dessa pessoa, e não com ela de verdade. É, eu, eu atendi uma cliente esses dias que, que eu achei interessante, assim, porque na lista dela, ela estava buscando um parceiro, e na lista dela tinha algumas coisas, inclusive coisas que ela não queria que esse parceiro tivesse que ele não tivesse, que ele não bebesse, né? Por quê? Porque o pai dela teve questões com álcool. E aí, eu fiz um exercício com ela, falei assim, olha, eu queria que você começasse a olhar para a sua vida e pensasse assim, e o exercício era me imaginar casada com alguém que tem problemas com alcoolismo. E aí, ela, primeira coisa foi, nossa, não quero e tal. E aí eu trouxe para ela o grande paradoxo da visão sistêmica, e não é só da visão sistêmica, não, gente, é até de outras linhas de espiritualidade, né? O grande paradoxo é que quando a gente aceita as coisas, aí sim a gente muda. Aquilo que eu luto, aquilo que eu resisto, é o que cria as barreiras. Quando a gente se desmonta, quando a gente desiste dessa luta, é que a vida flui. Mas o problema está em desistir da luta. No caso dela, desistir de querer procurar um cara que não tem alcoolismo. E aí eu até falei para ela, falei assim, eu não estou te condenando dizendo que você vai viver com um cara assim. Eu só estou dizendo que enquanto você não aceitar essa possibilidade, nada muda. No caso dela, essa resistência veio por quê? Por causa do pai. Então, aceitar essa possibilidade significava o quê? Aceitar o destino do meu pai. Aceitar e concordar com tudo que eu vivi na minha infância, tendo um pai alcoólatra. É fácil? Não, gente. Por isso que eu falo que não é Missim miojo. Não é, faz uma constelação, tá tudo resolvido. Se não tiver treino, se não tiver queimar massa cinzenta e sentir e expandir essa consciência, não é só ir lá falar 3 frases e pronto, tá tudo resolvido. Né? Então é bem isso, assim, é importante a gente ter essa consciência, tá? E aí, que mais? Qual é a melhor postura aqui? Quando eu vivo esse erro de querer, de esperar que o outro mude, a postura aqui é no coração, não é da boca para fora, que até papagaio fala. Eu poder ter esse. Eu fiz esse exercício com um casal ontem, falando sobre isso. A gente dizer para o outro, ou mesmo que seja só na imaginação, tá? Apesar do seu defeito, eu escolho ficar. Apesar do seu alcoolismo, eu escolho ficar. Apesar da sua ansiedade, eu escolho ficar. Apesar da sua passividade, eu escolho ficar. Porque se você escolhe ficar nesse relacionamento, se você não vai sair desse relacionamento, assuma que escolhe ficar. Mesmo que a pessoa tenha esses e esses defeitos. Desiste de querer mudar. E outra coisa, escolho ficar e através dos seus defeitos, eu reconheço a minha imperfeição. Porque, gente, por mais que a gente não perceba, a gente fica tentando mudar o outro, para o outro ser perfeito, para eu meio que entrar numa de, tá, e a minha imperfeição? Como que eu tô com isso? Tô bem? Tô ok com essa minha imperfeição? Com todos os BOs que eu tenho, com todas as os defeitos que eu tenho, as sombras que eu tenho? Porque temos, todos temos. Ou eu tenho problema de autoestima porque eu não gosto disso, eu me comparo com os outros, eu busco essa perfeição e me condeno que não consigo as coisas.
Ou seja, o defeito do outro também serve para eu fazer as pazes com o meu defeito, com as minhas sombras, tá? Ok? Posso ir para o erro 6? Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram no chat, que aí eu não fico vendo. E não sai da minha cabeça, aceitar para transformar. É o grande paradoxo da vida, né? É. Então vamos lá. Erro número 6. Perder a individualidade. E aqui também vale a gente até olhar em outras áreas, não só relacionamento, mas no trabalho, no grupo de amigos, né? Perder a individualidade, muitas vezes o motivador que está por trás disso é a necessidade de pertencer, é a necessidade de se sentir integrante a um grupo. No casal, é muito comum a mulher esquecer de si mesma, principalmente quando tem filhos. Ela passa a olhar muito para o filho, ela passa a olhar muito para casa, né? E ela esquece de si. Aí é o primeiro elemento, primeira variável muito forte para começar a ter essa questão do perder a própria individualidade, perder essa identidade de quem eu sou. Isso acontece também porque ela começa a esquecer dos seus sonhos, esquecer daquilo que faz o olho brilhar, sabe? Porque sonhos às vezes parece que é aquela coisa meio utópica, né? Mas não, é coisa no dia a dia mesmo. O que que faz meu olho brilhar? O que que faz a minha alma dançar? O que que faz a minha energia vibrar? Porque a gente passa a querer fazer tudo pelo outro, agradar os filhos, a casa, ou às vezes fica presa no perfeccionismo, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que estar tudo arrumadinho, tudo organizado, e a gente esquece do básico, que é relaxar, que é aquilo que eu estava falando do êxtase da vida, né? Do sair do controle. E quando, gente, isso de maneira bem sutil, isso bem por detrás dos panos, assim, né? Quando uma das pessoas, às vezes não é só a mulher, mas quando o outro também vai perdendo a identidade, né? Quando o parceiro vai perdendo os sonhos e ele vai se fundindo demais na outra pessoa, isso fica pesado para a relação. Fica uma relação insustentável. Que é aí que acontece muitas vezes separações que as pessoas falam assim: ah, a gente se separou, não sei nem por quê. Até que era bom, até que era legal e tal, mas não sei, não tinha mais química, não tinha mais interação, parece que ficou morno e tal. Por quê? Porque dois virou um. E a relação de dois, ela é boa para ser dois, por quê? Porque tem troca, porque tem tensão. Tem gente que fala assim, ah, eu quero me relacionar com alguém, mulheres que estão solteiras falam assim, ah, eu quero me relacionar com alguém que é assim, igual a mim, que tem isso, que tem aquilo, que é para a gente não ter problema. Eu falo, então, isso aí é uma relação meio narcisista. Você quer namorar com você mesmo? É narciso. Narciso é aquele, né, que se olhava no espelho e não parava de olhar no espelho. Quase se afoga se olhando no espelho d'água, né? Quase se afoga, não. Na mitologia ele morreu, né? De tanto se admirar. E querer ter uma relação com alguém que é igual a mim significa que eu não sustento o desconforto de uma tensão, de ter tensão na relação, gente. Sim, tem que ter. Se não tem atrito, não tem tensão, não tem tesão, não tem energia, fica morno, fica chato, fica sem graça. Tava brincando com a minha enteada adolescente, eu tava falando não sei o que pra ela, eu falei assim, então, ela adora videogame, né? Aí eu falei, imagina esse joguinho aí se não tem desafio. É só passeando no parque, fazendo piquenique. O tempo todo ela adora, né, videogame, ela grita, ela entra na realidade assim. Eu falei, mas se fosse só essa coisa morna, você ia gostar? Não. Então, a vida tem tensão, sim. A vida tem os seus desafios. O relacionamento de casal também é para ter. E se eu perco a minha individualidade, me fundo no outro, não tem mais. Dois virou um. Aí deixou de ser uma relação de casal, passou a ser uma relação individual. Né? É... Uma coisa importante aqui. A individualidade, ela não pode virar um egoísmo a ponto de dos meus planos pessoais passarem por cima do plano de casal.
Uma das coisas para relações de casal dar certo é que esse casal sempre tenha planos de futuro. Mesmo que tenha, né, os conflitos, desavenças, mesmo que tenha essas questões de aceitar os defeitos, de sair do controle, o que é importante, o que coloca adubo na relação? Ter planos de casal, olhar para frente. Mas se eu, Patrícia, eu como indivíduo, tenho os meus planos individual, meu marido tem os deles, e se os nossos planos são planos que fazem a gente caminhar em caminhos diferentes, em divergência, ou seja, quero morar no Canadá, mas ele quer morar aqui no sítio que a gente mora, porque quer enraizar o pé e não quer mais sair. Se a gente tem caminhos divergentes, e aqui estou usando, né, a própria geografia para poder deixar isso bem, bem evidente, a gente começa a ter um casal que está se separando, duas pessoas que estão andando em caminhos contrários. Aqui pode pensar também em filhos. Quero ter filhos, um parceiro não quer. Quero morar numa casa de 2 andares. Meu marido quer uma coisa mais simples. Tem coisas que a gente consegue, né? Então tá, então a gente acha o meio termo. Mas tem coisas que, se os planos de casal não não é dos dois, entra de novo naquele erro que um vai estar cedendo demais. E o plano individual, lembra disso, é preciso ter individualidade, mas o plano de vida individual não pode confrontar o plano de casal. Senão, é um casamento que não tem futuro, tá? O último erro é o evitar conflito. Aqui, entra até naquilo que eu estava falando sobre o casal, ele tem tensão. Deve existir. Eu demorei a entender isso, foi estudando o Osho, eu comecei a entender isso, assim, né? Que um casal que não tem conflitos não quer dizer que é um casal saudável. Aliás, eu que trabalho com casal, já fico de orelha ligada, né? Quando vem com essa, a gente não discute, não briga, eu falei, ó, tá, quem tá cedendo demais nessa relação, né? Porque sim, conflitos são saudáveis dentro de uma relação. E ele não pode escalonar e virar uma discussão, uma agressão física, uma agressão verbal, uma chantagem emocional, porque aí são duas crianças se relacionando, né? Aí não estamos falando de relação de adultos. O conflito, ele é importante. E principalmente, sabe como eu sei qual é a maturidade do casal e se eles vão continuar juntos ou não? Primeiro, se eles têm conflitos, e qual é a habilidade que eles têm de sair do conflito. Porque a gente entra naquela, e nós mulheres, muito facilmente, a gente entra naquela, não vou falar para não gerar confusão. Não vou falar porque vai dar conflito. É nisso que a gente tem uma postura de criança. A criança foge para debaixo da cama. A criança não sabe colocar limites. A criança não sabe falar, eu não gostei. E às vezes é coisa simples. Meu marido, ele tem uns dias da semana que ele não tá aqui em casa. Aí eu cuido dos cachorros, né? A gente tem 8 cachorros. Aí tem um cachorro que dorme aqui dentro de casa, que é meu segurança. E aí ele fala assim, quando meu marido chega, ele brinca com o cachorro, né? Falando assim, ela não cuidou direito de você, né? Eu sei, porque ele fica morrendo de saudade dele, chega e pula nele e tal. Aí ele faz essa brincadeirinha. Aí eu cheguei para ele e falei assim, amor, eu não gosto quando você fala isso. Imagina se eu fico, não passa por cima, não vou falar nada, né? Deixa quieto. Aí ele vem, me abraça, fala, é verdade, desculpa, você cuida muito bem deles, eu sei. E pronto, não fala mais. Então, sim, a gente precisa ter essa firmeza, não precisa, firmeza não quer dizer que é na força do ódio, né? Porque se ele fizesse essa brincadeirinha toda hora e eu não me posicionasse e não falasse nada, isso ia virando uma bola de neve, até chegar uma hora que ele ia fazer essa brincadeira e eu ia explodir em cima dele com, sei lá, ia trazer até coisa de 1900 e bolinha,
né? Ou seja, se a gente acumula o problema, ele cresce. Se a gente resolve o problema, a gente aquela coisa de cortar o mal pela raiz, né? É, tem um tem um professor meu que ele fala uma coisa e eu acho bem interessante isso assim, que todos os anos, para quem tem uma relação conjugal, seja namoro, seja casamento, né? Deveria pensar, todos os anos, deveria fazer uma reflexão que é do tipo assim: se fosse hoje que eu encontrasse essa pessoa com quem eu estou, eu continuaria? Ele brinca dizendo que é a conversa com aliança em cima da mesa. Quero continuar essa relação? Isso é difícil, gente. Isso é difícil, porque muitas vezes a gente vai encontrar ali resistências, nossa, a mudança, a gente vai encontrar resistência nesse lugar de ter conversas desafiadoras, conversas difíceis. Mas é a maturidade que faz a gente ter a coragem de falar, não, peraí, tem coisas aqui que estão me incomodando, não quer dizer que eu preciso terminar a relação, mas eu gostaria de resolver. E como que eu coloco? Né? Como que eu posso expressar os meus pontos de vista, minha opinião, os meus desejos, as minhas necessidades, sem exigir do outro, e como que eu posso ouvir as demandas do outro, sem me sentir acusada, sem me sentir ofendida, sem me sentir, sei lá, qualquer outra coisa, né? E aqui, falando bem honestamente, eu sei que comunicação é um grande desafio, assim, da gente, de uma forma geral, né? Mas a gente tem mais sucesso de lidar com essas questões de confronto, de conflitos, quando a gente está em paz com as nossas coisas, com os nossos traumas. Ah, porque fulano falou isso e eu me senti rejeitada. Bom, já trabalhei a rejeição dentro de mim? Se trabalhei, a rejeição ela é aquilo que a pessoa fala, bate e escorre igual tipo panela de teflon, né? Não gruda. Exemplo disso. Meu ponto fraco no relacionamento sempre foi ciúmes. Por isso que eu era super controladora, né? E sem perceber, eu era a mulher do poder, do dinheiro, claro, e que tinha homens que eram financeiramente, é, financeiramente não tinham, não desenvolviam o potencial que tinham. E aí era o meu jeito de estar superior, tentando não ser trocada, né? Só que não funcionava, né, gente? Não é por aí. Se a gente coloca no dinheiro qualquer dessa cura pelas feridas não resolvidas, óbvio que vai dar ruim, né? O dinheiro não serve para isso. O dinheiro não é terapeuta, não é remédio, não é mercúrio, cromo, né? O dinheiro serve à vida. Se qualquer motivo que a gente coloca no dinheiro não é servir à vida, ele vai faltar. E aí, trabalhando na sistêmica, por isso que eu falo que a visão sistêmica me trouxe essa mudança de vida, não só financeira, mas principalmente amorosa, é que eu comecei a ver que eu precisava buscar um lugar em mim onde eu ficasse em paz com esse medo de ser trocada. Que eu resolvesse esse medo, esse ciúme, essa coisa meio obsessiva que eu tinha. Aí resolvi isso, né? Achava que tinha resolvido. Comecei a namorar meu marido. Primeira coisa que ele fala é que ele tinha uma amiga. Primeira coisa não, mas uma das primeiras coisas é que ele trouxe é que ele tinha uma amiga que ele conheceu nos aplicativos, não deu certo a relação amorosa, eles nunca ficaram juntos, mas viraram amigos. E ela fazia massagem. E ele fazia massagem com ela toda semana. Aí um belo dia ele foi lá fazer massagem. A gente já estava namorando. E ele saiu e eu fiquei subindo pelas paredes. Falei, meu Deus, eu não acredito. De novo esse ciúme aparecendo, de novo esse negócio. Aí respirei, trabalhei, fiz as minhas questões, né, meus exercícios sistêmicos. E aí ele voltou, eu estava mais calma. Eu falei para ele, porque a gente tem uma relação muito, muito aberta. Falei, nossa, a Patrícia de antigamente, que morria de ciúmes e coisa e tal, e ela ia voar no seu pescoço agora, sabe? Ia, tipo, não te agredir fisicamente, mas eu ia ser aquela chata que ia cobrar alguma coisa. A gente conversou e tal, e ele, muito honesto, falou: Isso é um problema para você?
Não que ele fosse parar, porque meu marido também não é desse, né? De ir fazer a massagem que ele já estava acostumado a fazer massagem com ela. Falei, não, você tem que continuar fazendo o que você faz. Eu que me resolvo com o meu ciúme, se ele ainda aparecer. E ele apareceu algumas vezes em menor, né, menor proporção e eu fui resolvendo. No dia que a gente casou, a Ju, essa amiga dele, que é minha amiga hoje, virou e falou assim: Ah, eu acho que a gente não vai mais poder se ver, né? Que a gente não vai mais poder ser amigo e tal. E o meu marido me contou isso. Aí eu mandei, falei para ele, não conhecia ela ainda, né? Não tinha contato dela. Falei assim: fala para ela que você casou, você não morreu. Você pode continuar tendo uma vida. Casamento não é morte. E só consegui isso porque eu trabalhei nessa ferida, né, gente? Então, trabalhar essas feridas emocionais, ela é super importante para a gente poder ter uma relação conjugal saudável, sem medos. Porque o que mais atrapalha, gente, a nossa vida, de forma geral, tá? É o medo. O medo de ser trocada, o medo de ficar sozinha, o medo de ficar sem dinheiro, o medo de ficar, de ser manipulada, de ser enganada, de ser passada para trás. Por isso que a gente controla, por isso que a gente busca segurança. Ah, eu quero dinheiro para ter segurança. Ah, eu quero ter um relacionamento para me sentir seguro. Se a gente resolve o medo, a gente para de projetar no outro todas essas inseguranças. Faz sentido isso para vocês? Tá. Então, ó, é, eu quero fazer um convite para vocês, então, como eu falei do Sim para a Vida. Logo depois a gente faz o exercício e a gente finaliza, tá? Pode ser? Posso falar do Sim para a Vida para vocês rapidinho? Deixa eu colocar aqui. O Sim para a Vida. Espera aí que vai aparecer. Tá aqui. No Sim para a Vida, a gente vai trabalhar esses três pilares, tá? O Sim para a Vida é uma mentoria de um programa transformador que ele é desenhado para mulheres que desejam aplicar essa filosofia do Bert Helling, né? Essa visão sistêmica de uma forma prática, de uma forma objetiva. Então, ela é focada nesses três pilares, tá? O primeiro é a mudança de postura interna, onde a gente aprende a encontrar e manter esse lugar de força, a gente está dentro do nosso lugar, deixar de ser o coração que funciona como o rim, né? E também superar os nossos traumas, medos e encontrar maior autoconfiança. O segundo pilar, a superação dos traumas e medos, aonde a gente vai ter técnicas e práticas para enfrentar esses medos do passado, para trazer mais liberdade emocional e mais clareza mental. E o terceiro pilar, que é a quebra da lealdade com o sistema familiar. Então, a gente vai identificando, né, ao longo do tempo, vai identificando e quebrando essas lealdades inconscientes que limitam o nosso potencial para desenvolver autonomia, liberdade de fazer melhores escolhas e fazer escolhas de maneira sábia, né? É... Aqui, o que a gente tem de estrutura, tá? Como que ela funciona? Ela tem 11 módulos gravados na plataforma que você vai ter acesso a toda a filosofia sistêmica. A gente fala desde a concepção da vida, né, dessa questão de honrar os pais, os ancestrais, como que a gente resolve as nossas crencas com os nossos pais para que isso não seja mais um problema na nossa vida. A gente fala sobre a questão financeira, a questão amorosa, a relação com os filhos, relacionamento de trabalho. A gente fala da relação com o nosso corpo, a relação com essas doenças modernas. Então, tem um módulo sobre saúde sistêmica, né? Como que a gente lida com depressão, ansiedade, com síndrome do pânico, né? Esses medos, fobias, ou seja, tem uma parte desse tratamento de traumas direcionado, né, para essas questões. A gente tem encontros ao vivo a cada 15 dias. Nesses encontros, a gente tira dúvidas e também para fazer constelação familiar em grupo. E, e a essa estrutura dessa turma, eu estou acrescentando 2 encontros individual. Então, ela é uma mentoria bem híbrida, né? Ela tem parte gravada, ela tem encontro em grupo e ela tem encontro individual. Esse encontro individual a gente faz um no começo, aonde eu vou te dar todo o direcionamento, ou seja, você vai trazer tudo que você quer resolver na mentoria. A gente vai olhar, a gente vai fazer uma pesquisa sistêmica, entendendo o que o seu campo está em qual pilar ali daqueles 3 pilares você está presa, vou te dar o direcionamento e a gente tem um encontro no final
para entender a sua evolução nesse processo, tá? Questão de investimento. Essa turma, o valor é 997 à vista, ou pode ser parcelado no cartão de 12 vezes de R$ 101. Aqui, para essa turma, eu dou um bônus especial, que é o Mapa da Autoconfiança, que é um curso novo que eu estou montando ele, onde a gente trabalha autoestima, autoconfiança e essa questão de você ser o seu porto seguro, né? Sentir essa segurança em você e não ficar buscando isso, né, em outras pessoas. E eu também dou 50% de desconto para uma amiga sua entrar, então é como se a segunda cadeira da mentoria você quer chamar alguém, ela paga 50, vocês dividem, né, o valor, ou seja, fica mais em conta. Ou você pode usar 50% para uma constelação individual no futuro, agora, ou até no meio da mentoria, tá? Depois eu mando o link lá no WhatsApp de vocês para quem quiser fazer parte. Vai ser uma honra poder fazer esse caminho com vocês, quem sentir. Quem tiver qualquer dúvida também me fala, que eu tiro as dúvidas. Qualquer outra questão de pagamento, a gente também pode organizar, tá? Então vamos fazer o exercício? Olha, gente, estou na hora. Cadê? Eu vou fazer o exercício com vocês. A gente vai encerrar, eu vou parar a gravação, aí eu vou ficar aqui para tirar dúvidas, tá bom? Só para cumprir o horário aqui. Então vamos lá. Aonde você estiver, fecha os olhos. Senta da maneira mais confortável possível. Deixa os dois pés bem apoiados no chão. E aí, fecha os seus olhos e relaxa todo o seu corpo, como se uma cachoeira de luz branca invadisse o alto da sua cabeça e fosse até o seu pé. A cada vez que você soltar o ar, sente o seu corpo relaxando 2 vezes mais. Convida a sua mente para imaginar que aí no lugar que você está, você sente atrás de você a presença do seu pai no lado direito e a presença da sua mãe no lado esquerdo. Independente deles serem vivos ou não, conhecidos ou não, você sabe que esse lugar atrás de você, que esses dois lugares especiais pertencem a um homem e uma mulher que disseram sim para a sua vida, que por causa deles a vida chegou até você. Imagina que você se vira e fica de frente para eles. E eu quero que você deixe que a sua mente ou que um espaço de amorosidade traga para você uma fala dos seus pais ou apenas uma palavra. Qual é o recado, a mensagem que eles trazem para você agora? Nessa imagem, começa a imaginar que você, diante dos seus pais, você começa a diminuir de tamanho. Não é que você vira criança, não. Você continua uma mulher adulta.
mas o seu tamanho vai encolhendo. O quanto a sua mente permitir, ou o quanto o seu corpo deixar, percebe como é se ver pequena diante da grandeza da vida e diante da força de pai e de mãe. Sendo uma mulher pequena diante dos seus pais, você se torna uma mulher grande diante da vida e dos resultados que a vida tem para te trazer. Mas antes, é preciso esse exercício de humildade e de aceitar no coração que esse homem e essa mulher, com todos os defeitos, mas também com todas as qualidades, eles são importantes para você. E você precisa deles. Mesmo que hoje você seja uma mulher independente, uma mulher supostamente livre, dentro dos 5% de liberdade e 95% de lealdade, percebe no seu corpo como é reconhecer que você precisa da força desses dois, de pai e de mãe. Percebe como é nessa imagem fazer um gesto de reverência ou um gesto de gratidão. Percebe como é dizer sim. Eu recebo. Eu recebo a vida que veio de vocês. Mesmo que isso tenha custado muito. E agora percebe como é imaginar que nas suas mãos você tem uma pedra que simboliza tudo aquilo que você herdou dos seus ancestrais, que chegaram até você através do seu pai e da sua mãe. Tudo aquilo que você herdou, que por acaso isso esteja hoje travando a sua vida amorosa, como medo de ser abandonada, como a crença que mulher é melhor ficar sozinha e ser independente, não precisar de homem nenhum, a crença que os homens não prestam, que os homens sempre traem. Sente na sua mão o peso dessas crenças, dessa bagagem que você trouxe deles. E com gentileza e amorosidade, estende as suas mãos, devolvendo essa pedra para os seus pais. E é como se você dissesse para eles: eu sinto muito. Eu não consegui resolver. Tá pesado demais para mim carregar esse peso. Eu deixo isso com vocês.
E sente se o seu corpo fica leve de entregar isso de volta para eles, ou se ainda é difícil deixar com a sua mãe e com seu pai o sofrimento deles, as esperanças não atendidas, as expectativas que não aconteceram, os sonhos não realizados, todo movimento de morte em vida. Como é deixar isso com eles? Com gentileza, com amorosidade. Imagina que agora você se vira de costas para os seus pais. E que na sua frente existe uma força chamada esperança. E eu quero que você olhe para essa força na sua frente e escute essa música e sinta o que essa música te traz. A esperança até se alinha do horizonte, traz tanta paz em reluzente doce olhar que nos conforta quando o mar não é tão manso, quando o que resta é só o frio sem luar. E nasce leve devagar em uma canção de ninar que nos acolhe pra dizer: o amor jamais deixou você. Oh, esperança, és para sempre, sempre viva. Te ofereço a minha casa pra morar. Nos meus sentidos quero ter os teus conselhos na minha voz. Eu quero sempre ir te encontrar. Se há alguma coisa eu temer, estou contando com você pra me dizer ao me acalmar que o amor jamais me deixará. Respira fundo, respira bem grande. Vai voltando por aqui, por aqui, pro agora, abrindo os seus olhos.
Me espreguiça. Me conta como é que vocês estão. Vou parar de gravar aqui.